Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Eu me chamo Jonatas Abdias, sou pastor da igreja e você está nos estudos dos 10 mandamentos. Hoje nós vamos terminar o segundo mandamento que nós já estamos estudando há 3 estudos. Hoje, fechando as questões ligadas ao suborno eclesiástico, à figura de imagens e as razões anexas deste mandamento. Nós vamos começar com alguma coisa que tem se tornado comum no evangelicalismo mundial e com particularidades bastante brasileiras, que é o que na teologia nós chamamos de simonia. Simonia é um suborno, uma espécie de troca. Muita gente pensa que Deus só irá abençoá-las se elas forem à igreja. Portanto, elas vão à igreja na expectativa de trocar com Deus um favor. Eis-me aqui para te adorar, dá-me aqui a minha bênção. Mas isso é um ledo engano. De fato, Deus quer que nós nos apresentemos diante dele como expressão de adoração, ou seja, não com uma necessidade, ainda que ela seja não confessada, na busca de ter de Deus algum benefício. E essa troca ela vai tornando-se cada vez pior e mais corrupta na medida que essa mentalidade vai se tornando parte do imaginário evangélico, no sentido de que se a sua oferta for maior, se a sua dedicação for maior, se o seu louvor for mais sincero, as bênçãos de Deus seriam, na cabeça dessas pessoas, proporcionais ao seu envolvimento. Mas o mandamento não diz isso. Quando Deus nos convoca à sua presença, a última coisa que ele quer é que nós estejamos ali por interesse, que nós estejamos ali preocupados conosco mesmos e com os benefícios que eventualmente essa ida ao culto possa gerar para alguém. Muito pelo contrário, Deus deseja ser adorado pelo que ele é, e ele é invisível. Ele não se materializou fisicamente em uma única forma, de modo que nós possamos fazer uma imagem dele. Deus é o Criador. Ele não tem referência na criação. O inverso, porém, é verdade. A criação tem toda a sua referência nele. Isso é um tanto quanto curioso, porque quando o segundo mandamento diz para que não façamos imagens de escultura e nem semelhança alguma do que há na criação, e Moisés vai dizer isso de maneira muito poética, dizendo que não é para olhar para qualquer lado, que é isso que o mandamento em resumo diz, é porque o Senhor não pode ser comparável a nada. E esse talvez seja o grande pecado de Arão, quando Moisés se demora no Sinai. Quando o povo começa, pela demora, a imaginar que Moisés havia morrido, pede a Arão que um culto substituto seja feito. Observem que o objetivo de Arão não era oferecer um outro Deus para Israel. Quando ele derrete o ouro que as pessoas doam para o culto e faz, ainda que em um caráter bastante rústico, um bezerro, o que Arão conclui dizendo é: eis aí o Deus que tirou vocês do Egito. Ou seja, Arão estava sincero em sua adoração, talvez tentando até se livrar de uma pressão social desconfortável, mas ele estava tentando dar ao povo aquilo que o povo queria, que era um culto que eles pudessem ver. Mas Deus quer ser adorado pelo que ele é e pelo que ele faz, e ele não tem paralelo na criação. Então, é proibido ofertar qualquer culto a Deus, por mais sincero que seja, usando para isso artifícios visuais. O que é curioso, porque Deus não nos deixou sem nenhum tipo de artifício visual. Pelo contrário, Deus nos deu artifícios multimídia, ou seja, permitiu que nós provássemos, víssemos, tocássemos e até interiorizássemos, fisicamente falando, o que ele colocou no culto. Hoje, nós chamamos isso de Santa Ceia. Ou seja, nós temos todas as ajudas de que precisamos, mas elas
não significam Deus, elas não apontam para Deus, nós não adoramos o pão e o vinho, mas não ficamos sem essas ajudas, porque Deus sabe das nossas limitações e não nos deixou por conta própria. Mas representá-lo de qualquer maneira visual, isso sim é inequivocamente pecado e não deve ser feito. Então, quando nós temos em Arão uma figura, um tipo do que hoje em dia vem sendo feito, no sentido de encher o culto de penduricalhos visuais, sonoros, gestuário, ou seja lá mais o que for, um tanto quanto teatral, nós estamos buscando dar ao povo aquilo que Deus não quer. Ser considerado, ser circunscrito, ser resumido em alguma coisa finita, porque ele é o Deus infinito. Não só por ser invisível, mas também por ser infinito. Qualquer representação divina que seja feita a partir de algo criado será, por natureza, temporal, enquanto ele é eterno, finita, enquanto ele é infinito, e visível, enquanto ele é invisível. Portanto, se nós vamos prestar um culto a Deus, devemos fazê-lo conforme ele quer. E como eu disse, por fim, você tem as razões anexas, ou seja, a motivação que Deus mesmo nos dá para que nos apresentemos diante dele em culto. E a razão não é para que você seja abençoado. Meus irmãos, vocês não vêm ao culto para que Deus lhes dê alguma coisa. Primeiro, você vem ao culto porque Deus lhes deu alguma coisa. Os 10 mandamentos foram dados já fora do Egito, no deserto, após eles terem sido salvos e libertos com mão poderosa do Egito. Ou seja, quando Deus exige culto, ele não exige com base na obediência para então abençoar o povo. Primeiro ele abençoou o povo. Primeiro ele demonstrou amor, cuidado, poder. E então disse, em retribuição, caso vocês queiram saber como eu quero ser agradecido, eis aqui a maneira. Eu quero que vocês se apresentem semanalmente diante de mim para reconhecer as bênçãos que eu lhes tenho dado diariamente e demonstrado com mão poderosa. Então, qual é a razão anexa, afinal de contas, como diz os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana? Ou seja, qual é o grande motivo para que a gente se apresente diante de Deus? Na verdade, os motivos são os mesmos de todos os mandamentos, e nesse caso fica ainda mais claro a razão. Quando no preâmbulo dos 10 mandamentos, verso de número 2, o Senhor diz que ele é o Deus que tirou eles do Egito, há duas coisas que precisam ficar claras aqui. A primeira delas é que eles deixaram de ser servos de Faraó, mas passaram a ser servos de Deus. A gente diz isso de uma maneira muito leviana hoje em dia, como se fosse, sei lá, uma coisa muito sem valor. Mas em toda a Bíblia, tanto a ideia quanto as palavras indicam que nós nunca fomos, não somos e nunca seremos absolutamente livres. Ou estaremos engajados no serviço do mal, ou estamos a serviço do Senhor. Leia-se mal aqui, tanto a nossa natureza pecaminosa, quanto a Satanás, ou os ditames do mundo. Temos muitos inimigos e idolatrias a servir, caso não sejamos de Deus. Quando Deus nos retira do Egito, aqui tipologicamente, né, porque na realidade, fisicamente, isso aconteceu com Israel, ou seja, quando Deus nos tira do pecado, quando Deus nos resgata, ele se torna o nosso dono. E todas as suas exigências passam a ser demandas que são legítimas. Quando nós somos donos de alguma coisa, nós podemos exigir desta alguma coisa que funcione conforme as nossas regras. Nesse caso, como Deus passou a nos possuir, nós devemos a ele por direito de possessão. Então, não existe muita outra razão no verso de número 4 e 5
E no verso 6, a não ser o fato de que Deus voluntariamente se propõe a nos abençoar com muitas misericórdias, enquanto punirá com muitas maldições, em muito menor grau, você pode observar no texto, aqueles que não o adoram por esse motivo. E a segunda razão é porque, uma vez que nós fomos libertos da casa da servidão, a ideia pejorativa de escravidão, eu sei que a gente usa essa palavra, mas não existe uma outra analogia na Bíblia, mas o objetivo final é que você entenda que em uma casa de servidão, no caso do Egito ou do pecado, nós somos subjugados, nós somos maltratados. Muito embora Deus seja o nosso dono e nós sejamos seus escravos, ou seja, seus servos, a ideia é que, e essa ideia está na Bíblia em outros lugares, é que nas casas dos bons senhores, os servos não eram objetos, mas parte da família. E mais para frente, no Novo Testamento, nós vamos ver que Deus vai nos chamar de filhos, retirando-nos da condição de servos e nos colocando, sim, como parte legítima da família, inclusive como seus herdeiros, co-herdeiros com Cristo e filhos do seu amor. Então, o próprio Senhor Jesus faz essa transição, dá uma olhada aqui nesse texto, e veja que nós nos tornamos agora copartícipes da família divina, co-irmãos do Senhor Jesus, tendo-o como nosso irmão mais velho e como nosso Salvador. Bom, uma vez ditas essas coisas, o que resta-nos agora é retirar desses ensinos algumas implicações para o nosso culto moderno. E a primeira delas é com respeito, obviamente, à presença que a gente tem que ter no culto, que deve ser por expressão e não por necessidade ou por qualquer outro egoísmo da nossa parte. Lembrando que isso vale para aqueles que são assíduos e que querem levar sua vida a sério com Deus. Se você é um turista e vai na igreja de vez em nunca, toda antevéspera de passagem do Halley, ou você só vai quando a dor aperta, então você nem está na brincadeira, isso aqui não é para você. Tome vergonha na sua cara, busque o Senhor e seja fiel. Bom, nós vamos à igreja, e a pergunta é por quê? Então, a primeira razão, certamente, é por quem Deus é. Sendo ele Deus, ele tem o direito de exigir o que ele quiser. Nós vivemos em um mundo que prega a liberdade praticamente autônoma do ser humano. Na verdade, nós achamos que fazemos o que queremos, esquecidos de que no mundo onde Deus existe, o soberano da história é ele, não nós. Então, quando nós vamos à igreja, nós vamos por causa dele. Eu sei que muitas vezes nós somos motivados e que Deus mesmo nos aperta, de modo que a gente não veja outra saída senão recorrer a ele. Mas uma vez que nós nos achegamos a ele, dali para frente devemos ir à igreja por causa desses dois motivos: por quem ele é e em gratidão por aquilo que ele faz. Na verdade, isso se deve ao fato de que uma vez que nós nos aproximamos dele, nossos olhos são desvendados e nós passamos a ver com clareza que ele é um Deus digno de toda a nossa adoração, coisa que nós não víamos nem enxergávamos, e pior, ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que faz coisas boas, ele nos dá vida, alimento, proteção, ele cuida de nós, nos ampara, e para aqueles que o encontraram em Cristo Jesus, tem ainda mais benefícios do que os corriqueiros que Deus derrama sobre todos indistintamente, como por exemplo o fato de que para aqueles que conhecem o Senhor Jesus, há descanso para a alma, há um amigo que não abandona, há um salvador dos seus pecados, como no caso dos irmãos no Egito. Eles foram libertos da escravidão, eles agora viveriam a sua vida apenas e abençoadamente diante de Deus. Deus não lhes libertou do Egito e jogou eles no deserto dizendo: se virem. Pelo contrário, Deus deu a eles educação ao dar a eles a sua lei. Deus lhes deu direção ao dar-lhes um
líder como Moisés, Deus lhes deu alimento, não deixando faltar o maná. Deus lhes deu proteção, dando a eles a nuvem que fazia sombra durante o dia e a coluna de fogo que iluminava e aquecia o acampamento durante a noite. Então, não, a gente não deve buscar a Deus pensando egoísta e idiosincraticamente, para a gente não deixar de falar uma palavra difícil, né? Por causa das nossas próprias idiosincrasias, eu quero dizer. No culto, a gente vai a Deus por causa de quem Ele é e por causa do que Ele faz e devolvemos isso em gratidão. E se você acha que isso é uma coisa muito do Antigo Testamento, vamos lembrar que o Senhor Jesus curou 10 leprosos, dos quais apenas um retornou. E a pergunta do Senhor Jesus foi: cadê os outros 9? Então, Deus espera, sim, que nós sejamos gratos, e uma das formas bastante claras de demonstrar a nossa gratidão é o comparecimento assíduo e desejoso de estar à presença de Deus prestando culto. Sobre a sua dignidade, sobre os louvores que ele merece e tudo mais, ainda há muito o que dizer, mas já bastaria que você fosse assiduamente ao culto para perceber que algumas dessas coisas são autoevidentes e que não precisariam de explicação. Há uma outra coisa que a gente pode trazer aqui como implicação, é que o nosso culto ele tem que ser menos visual e mais, se vocês me permitem a palavra, espiritual. Ou seja, nós temos que estar mais atentos ao culto. E às vezes a gente vai esperando uma espécie de massagem ou de fisioterapia espiritual. Às vezes é até um pouco fitness o culto, né? Levanta, senta, pula, corre, grita, levanta o braço, abaixa o braço. E o culto, ele é muito mais do coração. Apela para a razão, conta com as emoções e os sentimentos, mas o culto não tem que ter tantos artifícios visuais assim. O importante é que a gente aponte sempre para o Deus invisível, eterno, imortal. Ou seja, nós estamos adorando um Deus que está presente, mas que não pode ser visto. Então, quando a gente busca artifícios de ordem visual e a gente não quer que as pessoas pensem, raciocinem, acompanhem a liturgia, prestem atenção no sermão ou aprendam alguma coisa durante o culto, nós estamos entretendo as pessoas e não cultuando a Deus. Isso traz, inclusive, uma implicação decorrente. Sabe, às vezes, e essa é uma tentação que ocorre a todos, especialmente os que estão à frente da igreja, de se preocupar se as pessoas gostaram do culto. O culto não é feito para você. O culto, menos ainda, é feito para o visitante. O culto é feito para Deus. Sabe quem tem que gostar do culto? Deus. Ou seja, a única forma da gente saber se o culto foi bacana, legal, é verificando nas escrituras se os princípios exarados em suas páginas foram cumpridos. Antigamente, especialmente no Antigo Testamento, a gente tinha um feedback divino instantâneo. E isso não era necessariamente o bom. Que o digam Nadab e Abiú ou Caim, que prestaram a Deus um culto que foi objetiva e instantaneamente rejeitado. Talvez nós hoje não tenhamos tantos problemas em ter os nossos cultos rejeitados, porque o Espírito Santo está fazendo um grande trabalho em filtrar as nossas impurezas e ofertar diante de Deus um culto aceitável, porque nós o fazemos em nome de Jesus e ele já se ofertou em nosso lugar como oferta de aroma suave ao Senhor. Então, o nosso culto, ele não é aceito por Deus por causa da nossa sinceridade ou por causa do que nós fazemos necessariamente. Nós temos que ser fiéis, mas de novo, como uma expressão de amor e cuidado para com Deus, em virtude de tudo que ele é e fez por nós. Mas o nosso culto se torna aceitável a Deus por causa da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo,
que intercede por nós. Mas isso, quem sabe, é assunto para um outro dia. Hoje é importante você lembrar desses pontos. E por fim, não tem como a gente não lembrar-se de que, assim como outras coisas no Evangelho, culto não é só privilégio. Culto é dever. Assim como outras coisas na Bíblia são, como eu costumo chamar, de sagrados ou benditos deveres, se tornam privilégios porque Deus abençoa o dever com tanta coisa boa que dá vontade de cumprir o dever. Mas veja bem, não é alguma coisa que você tenha de fato muita dificuldade de entender. Tem coisas que a gente faz no nosso trabalho, como o desempenho dos nossos dons, que a gente gosta muito e a gente ainda recebe por isso. Talvez essa não seja a experiência de todos na realidade, porque na queda nem sempre a gente trabalha com o que quer ou recebe bem por causa daquilo que faz o que gosta, né? Nem recebe bem, às vezes, quando faz o que gosta. Então, eu sei que essa não pode ser a sua experiência e eu lamento por isso, mas já imaginou? O ideal seria nós trabalharmos no que gostamos, desempenhar os nossos dons e fazer efetivamente aquilo para o que nascemos e ainda recebermos por isso. A mim me parece que essa idealidade, ela também recai no culto. De modo que, tá bom, nem sempre a gente sai do culto do mesmo jeito. Eu sei disso. Mas Deus sai sempre do mesmo jeito, ele não precisa do nosso culto, ele não muda de acordo com o nosso culto. Ele pode aceitar ou não o nosso culto, mas ele permanece o mesmo. Então, quando nós ofertamos o nosso culto a Deus, nós estamos servindo-o com os nossos dons, ofertando a nossa gratidão, mas nós não estamos fazendo nada demais. Nós estamos cumprindo o nosso dever. Mas é um santo dever, é um bendito dever. Todos os seres humanos devem se apresentar em adoração diante de Deus. E essa é a razão pela qual os que não fazem isso estão em rebeldia. Então, quando Deus nos desperta e nos chama para si, nós voltamos a cumprir os nossos deveres. E estar no culto é parte fundamental daquilo para o que nós fomos criados. De modo que quando nós fazemos os deveres ligados a Deus, você não tem liberdade de fazer aquilo que você quer. Você tem a liberdade de fazer aquilo que Deus quer. E Deus não quer ser adorado usando para isso imagens da sua criação. Ele quer ser adorado daquela maneira lá que nós já vimos, em espírito e em verdade. De modo que quando a Trindade está envolvida, nada visual na criação deve representá-lo. E eu espero que essas reflexões que finalizam o segundo mandamento abençoem sua vida e sua semana. Eu te espero para a próxima. Bora pro terceiro mandamento. Até mais!